Ele hoje, atualmente, é consultor master de um escritório de consultoria, EDS Consultoria. Mas o professor Edson, ele tem graduação em engenharia mecânica pela Unifei, especialista em combustão industrial pela Unicamp, e depois fez especialização em atomização e spray pela Universidade de Manchester e em queimadores pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Depois ele desenvolveu o seu mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná e atuou durante 35 anos na área de petróleo. Então, efetivamente, tem uma bagagem muito bacana, muito interessante para oferecer para nós, né, informações, um histórico, e trabalhou muito na área de combustão, geração de vapor, controle de poluentes. Então, é uma área bastante diversa e que espero podermos, com o apoio dele, futuramente, aí, conseguir voltar a essas atividades junto com a universidade, entre a universidade e a Petrobras, né? Como nós tínhamos antes. Lógico que dentro do possível que a gente possa fazer, né? Então, Edson, fique à vontade. Grande prazer em tê-lo aqui conosco novamente, nesse PRH, agora o 12, né? E passo a palavra aí para o senhor e fique à vontade, tá? Obrigado, professor Haroldo. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade, professora Maria José, professor Haroldo, a Renata, que é a coordenadora, né, que nos ajudou também em todas as providências, né, e agradecer aos presentes aí, que é uma oportunidade que a gente tem de interagir com vocês. Eu aprendo muito com isso também. E eu vou trazer para vocês um assunto que ultimamente, nos últimos anos, está muito em pauta. As razões vocês vão observar. Eu vou tirar a câmera aqui, tá? Para que vocês possam verificar e dar uma olhada na apresentação em si, tá bom? Só um segundinho que eu já vou compartilhar aqui. Todos me ouvem? Estão ouvindo bem? Renata? Sim, está ok. Ótimo. Vocês estão vendo aí, pessoal? Sim, isso, está em apresentação. Tá, eu creio, né, Renato, que eu tenho alguma coisa em torno de 40 minutos, é isso? Isso mesmo, mas fique à vontade, Edson. Tá bom. Bom, o assunto que eu vou comentar com vocês, né, ele é muito atual, né, principalmente por causa da questão do controle do aquecimento global, ou a tentativa de se fazer isso, né? O Protocolo de Paris, a COP26 no final do ano passado, os compromissos mundiais, né, em relação à emissão de gases de efeito estufa. E é muito interessante, né, quando está presente na sala aqui a engenheira Glenda, que também é pesquisadora e também trabalhou bastante nessa área, né, a gente sempre investigou com mais profundidade esse assunto, né, e a questão da energia dentro da indústria e a associação com as emissões, elas são muito estreitas, né? E quando eu consigo uma melhor eficiência térmica das minhas transformações, né? Porque toda indústria tem a sua transformação, que envolve reações químicas, envolve reações químicas e físicas, né? E o comportamento das emissões oriundas dessas interações energéticas dentro de um processo de fabricação, por exemplo, seja ele na produção de um bem, seja ele indústria de processo, enfim, todo tipo de indústria, ela se depara hoje com esse binômio energia e meio ambiente, né, dentro desse cenário que é o controle das emissões de gás de efeito estufa.
Eu comentei, né, como é um PRH, né, eu trouxe um pouquinho de teoria, né, da termodinâmica. É simplesmente a primeira lei da termodinâmica, aplicado de uma maneira segundo um critério, segundo uma metodologia de abordagem, né, e para mostrar para vocês que existem ferramentas acessíveis, né? Eu faço até uma analogia, né? Eu escrevi um artigo recentemente sobre isso. Às vezes, as frutas da árvore estão ao alcance das mãos. Eu não preciso subir na árvore ou pegar uma escada para pegar uma fruta madura. É assim que eu tento passar essa ideia no passado para alunos, né? Eu fui professor há muito tempo também, e hoje em dia para clientes, né? Que procuram serviços de consultoria na área térmica. Então, é possível eu conseguir frutas maduras ao alcance das mãos. Então, como que eu vou fazer isso? Esse é o tema que eu quero trazer para vocês hoje, né? Então, eu tenho, nessa segunda década, né, do século XXI, alguns desafios interessantes, né? Uma na questão da energia, né? Por exemplo, a disponibilidade de energéticos, né? Qual é o energético que eu vou utilizar, né? Seja ele para termogeração de energia elétrica, ou se eu não tenho termogeração na minha indústria, o uso da energia elétrica, né? O uso do calor, como que eu vou fazer isso se eu tenho um processo que demanda calor, que demanda uma reação química, né? A questão de uma geração sustentável, que se fala muito, essa palavra, né? Tá muito em moda, aliás, está até passando de moda, né? O solar, a eólica, as marés, a geotérmica, o uso da biomassa, que é sustentável também, que emite CO2, mas não é um CO2 fóssil, é um CO2 que vai retornar à Terra, né, dentro do balanço geral da massa de CO2 no planeta. Então, eu consigo, eu tenho isso como se fosse uma chuva de informações que o engenheiro de uma empresa, seja de pequeno, médio ou grande porte, está sujeito, né? Então, esse volume de informações, né, que a gente é abalroado a todos os dias, né, é muito interessante. E, principalmente, o engenheiro que trabalha com energia dentro da indústria. A outra coisa é a elevação de preços internacionais, né? E a questão da geopolítica do petróleo e gás. A gente estava um pouco distante até meados do ano passado, essa questão geopolítica do petróleo e gás, né? Mas hoje em dia a gente percebe como isso é importante, né? E o volume de consequências que, por exemplo, né, um conflito que está em curso agora, de dois produtores, né, grandes de energia, né, de gás natural, de petróleo, de fertilizantes. Fertilizante, muitos deles é energia sob a forma de grãos, né? Isso causa na economia mundial e, inevitavelmente, Brasil, no caso, né, um dos maiores produtores mundiais de proteína, né, seja ele animal ou vegetal, a gente fica sujeito a essas chuvas, pancadas e trovoadas, né? Então, a geopolítica do petróleo e gás afeta até a pequena empresa, viu, pessoal? Eu tenho percebido isso, a preocupação, né? Alguns clientes, né? Ou no passado, alguns clientes que eram da Petrobras, quando eu trabalhava na Petrobras, né? Clientes pequenos mesmo, né? Malharias, fábricas de compotas de doce, fábricas de panela, que fazem fundição de alumínio secundário, né? Alumínio secundário de latinha, né? Então, são vários exemplos, eu poderia ficar aqui falando por 2 horas, né? A preocupação deles em relação à geopolítica, a preços de energéticos e etc. Né? A transição fóssil sustentável, né? Depois que o Brasil é signatário, né, dos protocolos,
Protocolo de Paris, e depois a COP26, né? Houve uma pequena alteraçãozinha na linha de base, eu vou explicar para vocês o que é isso, né? E como que a gente vai dar essa contribuição para que nós possamos cumprir os compromissos assumidos, né? Tá? A questão do... Nós temos o microfone aberto aí. Ih, rapaziada! Olha quem tá Olha aí, chegando ali! olha aí. Com a cara toda... Então é isso. Parou, né? Eu acho que tinha um microfone aberto com um sambinha até bom. Hein? Desculpa. O hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde tem se falado ultimamente, pessoal, é aquele hidrogênio que a gente obtém de hidrólise, né? Basicamente, né? E de origem... a energia produzida para eu tirar o hidrogênio não pode ter pegada de CO2, é chamado hidrogênio verde. Também tem se falado bastante nele. Restrição à termoeletricidade, mas daí vem a questão da crise hídrica que o país enfrentou, né? E que se não fosse esse verão a gente estaria enfrentando ainda, por causa dos reservatórios, né? A matriz energética, a matriz elétrica brasileira, ela é francamente verde, né, por causa das hidrelétricas, né? Mas os grandes reservatórios já dão sinais de exaustão. Então, no sul, no sudeste, né, os grandes mananciais de hidroeletricidade estão se acabando. Eu tenho que agora investir em PCHs, né, usinas de baixa geração, pequenos cursos d'água, baixas vazões, baixas quedas d'água, né? Então, por quê? Porque eu tenho uma exaustão da hidroeletricidade. Então, esse é mais um detalhe importante para o usuário da energia elétrica, né? Embora a matriz seja bastante verde, por causa da hidroeletricidade, eu tenho sinais de exaustão nos grandes reservatórios e a crise hídrica também nos assola, tá? Eu tenho uma preocupação grande, sabe, quanto ao crescimento do país. Hoje o país não poderia crescer a taxas mundiais, vamos chamar assim, né? Por causa da falta de energia. Eu preciso de energia elétrica para eu sustentar crescimentos acima de 2%, 2,5%, 3%. Tem essa questão importante. Então, eu preciso, né, de investimentos na área de infraestrutura de geração elétrica. E a termoeletricidade, ela é uma pedra no sapato, né? Por quê? Porque eu tenho emissão, inevitavelmente, de CO2 fóssil, né? Mesmo utilizando gás natural, a termoelétrica ela acaba emitindo, ela é mais poluente, sim, sem dúvida que é. Então, eu tenho, na verdade, um conflito a administrar. De um lado, a demanda de energia, de geração, para que eu possa sustentar o crescimento do país, e, por outro lado, eu tenho a questão das emissões, né, que, doravante, serão restritivas por causa dos compromissos das emissões de gás de efeito estufa. Então, essa questão, pessoal, a gente fica um pouco perplexo, né? Na questão do meio ambiente, eu tenho restrição das emissões reguladas. Emissões reguladas são aquelas que estão presentes na legislação ambiental. O NOx, o SOx, o material particulado, né? Que são aqueles poluentes mais diretos, né? E agora eu tenho, né, cada vez mais presente no dia a dia, inclusive da sociedade como um todo, não é só da indústria, a redução das emissões do gás de efeito estufa. O protocolo de Paris, que são os compromissos, né? E a COP26 do ano passado, que nós tivemos uma participação muito pálida, né? Os motivos vocês já sabem. A percepção da sociedade, isso é muito importante. Percepção da sociedade, público de interesse e comunidades próximas ao empreendedor. Quando eu tenho um empreendedor, eu preciso considerar como que a sociedade me enxerga, como que o público de interesse, né, fornecedores, clientes, né, qual é o produto que eu fabrico, eu produzo, né,
E como que ele vai chegar e qual é a percepção da pessoa que vai comprar aquele produto, seja um serviço, seja um bem de consumo, enfim. E a comunidade próxima, né? A comunidade do entorno. Ninguém gosta de ter próxima, né, uma empresa, uma indústria que tenha problemas de poluição. Então, esse todo que eu estou mostrando para vocês é o cenário que a gente tem que se deparar. Eu coloquei essa animação, né? Simplesmente para mostrar essa chuva de informações e questões que caem sobre o engenheiro que está trabalhando numa pequena, numa média empresa e precisa equacionar essa questão de energia e meio ambiente. Tá? As exigências de mercado, né? Vai ter o dia, assim como eu olho o selo Procel quando eu vou comprar um eletrodoméstico, você olha, eu olho, né? Não está distante o dia que a gente vai comprar e do lado do selo Procel vai ter um selo CO2. Né? Isso é uma questão de tempo. Né? Se é neutro, se não é, ou se ele vai ter talvez uma classificação em que, na hora da compra do produto final, o consumidor tem condições de escolher o que ele quer fazer. Né? E a pegada de carbono como um todo. Né? Tem muita gente que faz o greenwash, né? Que ele dá uma lavada de verde, mas, na verdade, atrás ele tem uma pegada de carbono enorme. Né? Então, ele joga para as interfaces da sua empresa a responsabilidade do CO2. Mas é que, na verdade, a pegada de CO2 dele é grande. Então, cedo ou tarde, né, a sociedade vai perceber isso. Então, uma outra questão que eu tenho observado bem, daí entra a questão do ciclo de vida, que está bastante em moda, e é necessário para que eu obtenha todo o CO2 e eu dimensione essa pegada de CO2 de qualquer empreendimento ou fabricação. Pessoal, os dados estão aí, eu coloco sempre uma nota de rodapé, né, que está presente, né, nesse site aí, depois eu vou disponibilizar, o pessoal vai poder acessar, e quem quiser se aprofundar pode fazer pesquisa na internet, nesses sites. Existe uma abundância de sítios, né, de internet que fornecem informações boas. Tem muito site que oferece porcaria, viu, pessoal? Tomar cuidado com isso. Você tem que fazer uma seleção do joio e do trigo. Tá? Compromissos do Protocolo de Paris, manter a temperatura média até 2 graus acima da linha de base. Né? Essa linha de base é a temperatura antes da Revolução Industrial, pré-Revolução Industrial, que seria a primeira metade do século XIX, né? Final do século XVIII. Né? E, com esforço, não conseguiram compromissar, mas conseguiram colocar o esforço de 1,5 graus, né, a partir de 2020, desculpe, 2 graus. É o compromisso, né? E, até o fim do século, buscar 1,5 graus de subida da temperatura média. Ou seja, tolerar 2 graus, mas buscar 1,5 graus acima. Para a grande maioria das pessoas, isso pode parecer pouco, mas não é. Isso é suficiente para causar grandes transformações do clima. Como a gente sabe, né, existem vários estudos, existe uma profusão de estudos dessa natureza. E a partir de 2020, né, há 2 anos atrás, as decisões devem focar reduções de gás de efeito estufa. Também eu coloco as referências aí, tá? Então, para o Brasil, o que é o compromisso de Paris? Reduzir as emissões em 37% até 2025 e 45% até 2030. Então, vai ser na nossa geração ainda que a gente vai observar, né, principalmente dos alunos que estão do PRH que estão me ouvindo, vai ser na geração de vocês as grandes transformações. Né? Nós temos 2 marcos importantíssimos, 2025 e 2030. Aí a gente vai ver se a gente conseguiu cumprir e tentar amenizar essas questões das mudanças climáticas. Tá?
Para o Brasil, a participação da biomassa legal em mais de 18%, né? O Brasil tem condições de fazer isso. Eu falo legal porque existe muita biomassa ilegal, viu, pessoal? Aquele caminhão que entra na floresta que não está autorizada e tira na calada da noite, né? Então, a biomassa ela tem que ser legal, né? Pelo próprio nome já diz. A matriz energética com 45% baseada em renováveis, é possível isso, e combate a queimadas, que é uma grande questão, né? Importante, né? Então, a gente precisa ver, pessoal, o quanto que a gente vai poder enfrentar esses desafios, tá bom? E aí estão as notas, para quem quiser pesquisar e se aprofundar, né? São 7 notas. Eu gosto do Global Calculator, né? Que eu dei aí, um .org, na nota 7, você pode entrar, e lá tem vários, é um simulador bastante interessante que mostra todas as grandes atividades emissoras, né? Manuseio da terra, transporte, alimentação, né? Se o mundo tender a comer mais carne, inevitavelmente vai emitir mais CO2, né? Por quê? Por causa da criação, da pecuária, né? Do efeito ruminante, a questão da água que ele consome. Tem alguns números mágicos, né? Cada quilo de carne ele consome 40 quilos de água, sabe, para ser produzido. Então, e além da questão da eliminação de metano, enfim, tem várias atividades que você pode observar e fazer simulação no Global Calculator. Tá? Eu recomendo que quem se interessar, dê uma olhadinha lá, é bastante interessante. Tem a opção de todo o site em português, né? É um modelo que foi feito pelo Imperial College de Londres, e ele mostra vários tipos de curva, né? E você pode sentir. E a parte da indústria está lá. E a parte da eficiência térmica também está lá. Ok? Mas, e sempre tem um mas, frente a esse volume de coisas que o engenheiro de energia está sujeito, né? Existem alguns guarda-chuvas que a gente pode se proteger. É esse o recado que eu quero dar na palestrinha, tá? De acordo com a Agência Internacional de Energia, a IEA, a eficiência energética pode fornecer 38% do necessário da redução de gases de efeito estufa. Olha só que interessante. É por isso que eu gosto de explorar a questão da eficiência térmica. Porque a eficiência térmica ela é um tiro que consegue acertar, não vou falar com ele porque é antiecológico, ela consegue acertar 2 alvos com um tiro só. Ao trabalhar na eficiência energética dos processos, eu consigo reduzir o custo de energia e, obviamente, indiretamente ou diretamente, eu consigo reduzir as emissões de gás de efeito estufa, proporcionalmente. E tem outros dados interessantíssimos sobre isso, tá? A ação de melhor custo-benefício é o aperfeiçoamento energético. Então, tem um estudo da McKinsey, né, do Instituto Global McKinsey, né, cujo site está aí, que ele mostra a relação de custo-benefício para eu atingir as minhas metas de redução de gás de efeito estufa. E a eficiência energética se não a primeira em várias atividades, como é o caso da indústria, é a segunda ou a terceira em outras atividades, como mesmo o manuseio da terra, o transporte, a questão da alimentação e tudo mais. Então, eu tenho que observar que essas frutas estão ao alcance das mãos e nem sempre eu preciso de muito investimento. Esse é o lado positivo da coisa. Porque muita gente pensa direto, né? Porque a gente vive num ambiente capitalista, o modo de produção nosso é capitalista, né? Então eu vou ter que gastar dinheiro para eu reduzir as emissões? Não necessariamente. Na área de eficiência energética, os investimentos, né, são relativamente pequenos e, quando grandes, eles se pagam, mesmo não quantificando a tonelada de CO2 evitada. Porque muita gente discute, não, mas
A tonelada de CO2 evitada, ela tem que entrar como receita no meu estudo de viabilidade do negócio, né? Independente disso, eu até concordo em alguns pontos, a gente tem que quantificar isso, né? Mas e cedo ou tarde isso vai acontecer. Mas é muito importante que, e esse é o recado, a exploração da eficiência energética, né, dos processos, ela oferece dois grandes benefícios. A redução de custos de produção, porque eu vou consumir menos energia, e você sabe da escassez e dos problemas, das duas transparências anteriores a essa eu mostrei, e a questão das emissões. Essa é a proposta. Para reduzir emissões, precisamos fazer o mesmo com menos. Embora, óbvio, muita gente não enxerga isso, viu, pessoal? Às vezes eu converso com presidentes de empresa, tal, né? Às vezes empresas médias e até grandes, né? E eles estão demasiadamente preocupados com a concorrência, e eu digo que, olha, é possível fazer o mesmo, mas com menos energia. E daí tem aquela sempre risadinha do canto da boca, né? Quer dizer, acha que o engenheiro vai fazer mágica. Mas não é necessário fazer mágica. Eu vou mostrar para vocês que um plano de abordagem correto, estratégico e tático, é possível eu coletar resultados positivos, sem muito investimento. A redução do consumo energético reduz os custos de produção, acabei de falar. Em processos energeticamente intensivos, a eficiência é diferencial competitivo. Olha só, tem um caso, né, de um fabricante de panelas da região sul, que me procurou, né, há alguns anos aí, e ele tem uma empresa cerca de 250 funcionários. Não é tão pequeno assim, tá? O custo energia para ele derreter o alumínio ocupa 40% do preço final da panela. Então, observe que, se eu trabalhar em eficiência energética, eu tenho uma redução direta do custo final de produção daquele bem. Aumenta a competitividade. Tá, ele tem o custo da aplicação do revestimento antiaderente, ele tem o custo da estamparia, né, da laminação, é evidente. Mas o custo energético total, no preço final da panela, né, se no final ele coloca a panela R$10, ele gastou 4 desses 10 em energia. A pergunta é, será que não vale a pena eu explorar bastante a questão da eficiência num processo desse tipo? E eu estou trazendo um exemplo apenas para vocês, tá? Claro que, no caso da fundição, ele é um processo energeticamente intensivo, né? Claro, existem processos mais e menos intensivos. Em processos intensivos, com o uso de combustíveis, a redução de emissões é proporcional. Claro, se eu queimo menos, eu emito menos, né? Então, essa é a última recado dessa transparência, né? Em que eu tenho coisas interessantes que eu posso apresentar, né? A pequena, média, até mesmo a grande indústria, utilizando os recursos relativamente simples, abordagens relativamente simples. O que eu preciso é acreditar na minha cartilha, eu acreditar na termodinâmica, eu acreditar nas leis fundamentais, eu fazer perguntas certas para os interlocutores corretos, né? Esse é o recado que eu quero dar para vocês, tá bom? Como abordar o problema, então? Primeiramente, eu tenho que fazer um plano estratégico. Ah, mas eu preciso chamar um monte de pessoas, tá? Debater? Não necessariamente, tá? Reativo, eu crio um grupo de eficiência energética. Esse grupo pode ser você e mais alguns colegas, né, da empresa onde você trabalha ou do local onde você atua, né? Periodicamente, sei lá, uma vez por mês, converse sobre o assunto, né? Processos similares que consomem menos, né? Utilize exemplos de concorrentes ou grandes empresas com sucesso em redução do consumo energético. É muito importante. Eu me lembro de quando eu trabalhei com algumas malharias, né, que processo de tingimento, principalmente na região ali de Blumenau,
mais ao sul ali também, que são várias, né, as grandes malharias, né, as pequenas perguntam, sim, mas a Hering, né, vamos falar da Hering, a Hering está fazendo isso, né, a Coach está fazendo isso, ou seja, eles seguem uma espécie de líder. Isso é muito interessante. Então, o uso de bons exemplos arrebanha pessoas em torno da sua causa, principalmente sobre uma causa nobre, que é a redução das emissões e melhoria da eficiência energética. Tente arrumar um padrinho dentro do organograma, tá? O padrinho pode ser um gerente, né? Mantenha uma cesta de ideias. Isso é legal. Às vezes você está, né, andando pelo processo, pode ser uma refinaria, pode ser uma empresa de doces, uma fábrica ou uma pintura, né, uma pequena serralheria, né, que tenha, obviamente, algum conceito, ou saiba que o conhecimento é importante, porque, infelizmente, tem muitos locais que acham que o conhecimento não vale nada, né? Então, aquele que tem minimamente conhecimento, né, que pode saber o que é consumo de energia, né, tente fazer uma cesta de ideias. Cesta de ideias. Muitas soluções não dependem de investimentos elevados, né? É possível, com o conhecimento corrente, melhorar a eficiência energética, né? Veja a penúltima linha aí. Cada joule a mais consumido resulta em mais alguns gramas de CO2 em algum lugar emitidos, a menos que você tenha uma energia totalmente verde. Parabéns. Mas normalmente não. Dentro da sua pegada de carbono, cada joule a mais que você gasta para produzir um bem de consumo ou um serviço, né, uma linha de produção, eu procuro sempre, viu, pessoal, não dar um exemplo específico da grande empresa, né, porque eu trabalhei com grandes refinarias, né, mas também eu tive experiência com pequenas empresas, sabe, né, na região ali da Lapa, de Araucária, no interior de Santa Catarina, né, no sul de Minas, alguns fabricantes, né, lá na região do Vale do Paraíba, né? E eu aprendi bastante, né? Fabricantes de bateria de veículos que tem fundição de chumbo. Então, é muito interessante que esses conceitos que eu estou comentando na palestra, eles são aplicáveis a todo tipo de indústria. Tá? Escolinha de natação, que aquece piscina para os seus alunos. Ele tem uma pequena caldeirinha e ele quer saber o que ele vai queimar, né? Se ele pode, se não dá para fazer um pré-aquecimento solar e depois dar o aquecimento final, ou eu uso o solar antes, depois eu uso a combustão, né? Os períodos do ano que eu posso utilizar, né? Então, são apenas, né, exemplos de todo tipo de indústria e prestadores de serviço. E as perguntas são as mesmas. Tá? Eu consigo economizar um joule aqui, porque se eu conseguir, eu consigo emitir 1 grama ou 2 gramas a menos de CO2 lá na ponta. Não aceite, não se acostume com desperdícios de energia, viu, pessoal? Isso é muito importante. Então, às vezes, né, você fala, pô, mas você chega a ser chato, né? Eu falo assim, olha, você não pode se acostumar com o consumo de energia. Sabe, a gente está numa época onde não dá para se acostumar com isso, de jeito nenhum, entendeu? Essa água aqui que tá saindo, não, sai, ela tá saindo quente. Eu falei, sim, mas não dá para esquentar alguma coisa? Não dá para esquentar nada. Sim, mas não dá para esquentar uma água, o pessoal tomar banho antes de sair? Ou no inverno não precisar fazer um aquecimento elétrico da água, né? Talvez a resposta no meio seja assim, não, dá para fazer sim, né? Pegar essa água aqui, eu boto uma serpentina aí dentro e eu vou esquentar a água para o pessoal tomar banho, né? Em vez de eu tenho um boilerzinho lá, ele é elétrico, e parte da energia, do calor sensível que eu preciso para a água, eu venho desse trocador e depois eu complemento, faço um booster elétrico, né? Pequenas soluções, pessoal. Não vamos pensar em magias, não. Então, vamos prosseguir, né? E o plano tático.
né? Aquilo foi estratégico. Montar uma estrutura dentro da empresa onde você trabalha que aceite ideias novas em relação à eficiência energética. E agora vem o plano tático. Agora vem a abordagem propriamente dita, né? Tente olhar para o processo todo de fora dele. Não se acostume a olhar somente dentro dele. Tá? Divida o seu processo em etapas. Identifique as trocas de calor, trocas de energia, trocas de massa em cada uma dessas pequenas etapas que você dividiu. Há processos similares com melhor eficiência? Crie referências comparativas, o chamado benchmark. Se alguém quiser, né, tem as ISO 14000, né, que é um conjunto de... Tem o espelho delas, a ABNT, tá? Vocês podem consultar, que formata o jeito de você abordar as questões das emissões, tal, e a questão de eficiência energética também, indiretamente, né? Então, criar indicadores, né? Crie indicadores de processo. Quilowatt-hora por unidade produzida, cálculo super simples, tá? Quilograma de gás natural por quilo de matéria-prima, né? Quilo de CO2 por quilo de vapor gerado ou quilo de CO2 por unidade produzida. Eu tenho um indicador relativamente fácil de calcular e relativamente fácil de gerenciar. Lembre-se, eu me lembro de um recado, né, que é muito importante, embora óbvio, muita gente não siga. Se você não mede, você não gerencia. Se você não gerencia, esquece, você não consegue competir no mercado. Tá? É tolice isso, porque o mercado ele é bastante competitivo. Todas as atividades hoje em dia, né, se não é uma competição dentro do país, é uma competição global, né? E então você precisa medir, você precisa gerenciar e com isso são condições necessárias, mas não suficientes para competir, tá? Então criar indicadores simples, né? Identifique os limites de bateria de cada etapa. Você pegou o seu sistema como um todo e começa a cercar isso daí, né? Por exemplo, a fundição de chumbo numa fábrica de baterias. Quem é que fornece esse calor? Né? Qual é a temperatura dos gases? Né? Esses gases estão contaminados? Né? Será que eu posso emitir esses gases, né, para a atmosfera? Então, são perguntas que você precisa fazer. Hoje em dia, viu, pessoal, a melhor forma de você abordar um problema é fazer as perguntas certas, tá? As perguntas erradas, você não consegue resolver o problema. Identifique os subprocessos e equipamentos principais. Quais são os equipamentos principais que têm grande vazão mássica, que têm grandes taxas de transferência de calor, né? Que têm grandes transformações ou reações, né? As reações são endotérmicas, são exotérmicas, né? O que eu posso, né? Como que eles ocorrem, né? Em que fase? Classifique pela intensidade energética, né? Tente matar os elefantes primeiro, depois você vai para as moscas, sabe? Não que não sejam importantes, mas você identificando os elefantes, né, no teu processo, você consegue dar grandes passos em relação a resultados positivos, né? Quais as maiores vazões e maiores temperaturas do processo, né? Às vezes eu tenho grandes vazões, mas a temperatura não é muito alta, mas eu tenho um fluxo, né, de entalpia total grande, né? Então, como é que eu faço para aproveitar isso? Será que não tem jeito? Será que inevitavelmente ele vai aumentar a entropia do universo? Ou eu consigo, antes disso, pela segunda lei, capturar um pouquinho mais? Né? E as menores temperaturas, né? Será que não preciso esfriar o que está quente e esquentar o que está frio? Às vezes uma resposta é um pouco óbvia, né? Sim, mas por que eu não pego? Eu tenho que pré-aquecer isso aqui e tal. Eu me lembro da fábrica, né, da fundição de alumínio.
que tinha em cima dos cadinhos, né, temperatura da ordem de 450 graus. Falei, não, mas isso é eliminado para a atmosfera? Não é, isso aí sai do... Falei, mas por que você não pré-aquece as barras de alumínio? Né? Não, mas se eu pré-aquecer, sim, é um calor sensível importante que você já coloca na massa que vai ser fundida, né? E com isso você pode diminuir a vazão do combustível debaixo do cadinho, né? Por quê? Porque você já entra com a peça pré-aquecida que trocou calor com os gases, né? Então, às vezes, pergunta simples, ele falou, faz sentido, né? Não é tão complicado. Identifique os limites de bateria de cada etapa, isso que eu comentei, as reações. Identifique os subprocessos e equipamentos principais. Classifique-os por intensidade. Quais as maiores vazões e as maiores temperaturas, e as menores, a troca térmica, a recuperação de calor. Em que parte há a conversão de combustíveis? Nem sempre na indústria onde você trabalha, onde a pessoa trabalha, tem conversão de combustível. A conversão é um eufemismo para queima, né? Tem queima de gás natural, de óleo, de biomassa? Não, na minha empresa não tem. Não quer dizer que você não possa fazer melhoria energética, claro que sim. Não, a energia que eu utilizo é mais elétrica, ótimo. Você abre um leque de opções para você explorar isso daí. Motores de alta eficiência, né? Me lembro quando me formei em engenharia, né, a eficiência de um motor elétrico era 84%, era normal. Hoje eu consigo comprar motores com 93%, né? E não custam muito mais do que isso. Se eu especifico uma bomba, um ventilador com a curva característica correta, a economia é substancial, pessoal. Né? Não, mas eu tenho que regular a vazão. Sim, mas existe o recurso do variador de frequência. É uma tolice eu controlar a vazão com válvula. Né? Hoje o ventilador eu consigo controlar com rotação. Por que eu gero energia para depois matar ele numa válvula e transformar em calor para aumentar a entropia do universo? O universo não vai melhorar com isso. Né? Eu posso utilizar recursos. Né? Hoje, o variador de frequência está presente na geladeira, no ar-condicionado. A economia substancial ultrapassa 30%. Eu mesmo comprei uma geladeira recentemente, pela capacidade que ela tem, ela consome cerca de 35% menos do que uma geladeira convencional, porque ela tem variador de frequência, ela tem um inverter, né? Então é uma evolução bastante interessante que eu posso incorporar ao meu processo. Quais são os maiores emissores de gás de efeito estufa do teu processo? Eu posso utilizar uma NBR aí, da série 14000, a 14064, né, para quantificar isso daí, né, como orientação. Quais os transientes? Nossa, pessoal, isso aí é muito importante. Às vezes eu ganho nos picos e vales do processo, né? E hoje é possível monitorar picos e vales, mesmo com ΔT, que seria um período de tempo pequeno. Eu consigo ganhar nos picos e vales do processo. Variação de vazão, variação de temperatura. Né? Hoje é possível. Eu faço uma modelagem de engenharia simples. Agora eu vou entrar naquela parte mais gostosa, né? Pessoal, o meu porto seguro, o meu farol orientativo nessa navegação são as equações fundamentais, tá? Conservação de massa, segunda lei de Newton, que depois vai cair no Bernoulli, né? Primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica, que limita, né, o nosso desejo, né? Segunda lei da termodinâmica, ela limita o nosso desejo, né? É uma regra que a natureza nos dá, que ela diz o seguinte, né, não dá para transformar todo o calor em trabalho, você tem que pagar um pouquinho por santo. Então, tá aí as equações, né, para quem gosta aí de uma notação um pouco mais de pós-graduação, né, a lei de Newton na forma diferencial, né, a primeira lei da termodinâmica, né, diferencial total e diferenciais parciais, né, calor, trabalho, e a segunda lei da termodinâmica, que é o conceito da propriedade entropia, né?
tá? Uma integral de superfície em toda a volta aí. Pessoal, pode parecer difícil ou até chato no primeiro momento, mas não é. Tá? Muitas das respostas num processo é MCP ΔT, sabe? Por mais gostoso que isso possa parecer. E quando você começa a caminhar nesse terreno, é tão gostoso, eu particularmente acho apaixonante, que você começa a se interessar mais pelas minúcias, pelos detalhes, né? É muito interessante isso. Mas aí, então, esse é o nosso farol que nos permite navegar nesse ambiente, né? As leis fundamentais, essas 4 aí, né? Dentro de uma modelagem de engenharia, tá? E o meu processo consome combustíveis quais? Em quais etapas? Combustíveis fósseis, óleos combustíveis, gás natural, gás combustível de refinaria, GLP, gás de síntese, às vezes tem indústria de processo que tem gás de síntese, né? Correntes com CO, indústrias químicas de maior porte, evidentemente, coque, carvão mineral, a turfa, né? Isso mais para termogeração de eletricidade. A presença da biomassa, eu tenho biomassa perto, né? Isso pode ser um recurso também. Hoje em dia, por exemplo, existe recurso de você alugar uma caldeira. E aluga uma caldeira totalmente sustentável. Ele só vende o vapor para você, ele estaciona a caldeira lá do lado da empresa, né? A partida ele faz, às vezes, com gás natural ou GLP, depois ele entra com biomassa, ele administra tudo, a legislação ambiental, né? Uma empresa... É possível fazer isso. Então, eu jogo as emissões para baixo, porque eu utilizo uma energia com uma carga de CO2 reduzida, tá? O uso de outras biomassas, né? Bagaço de cana, casca de arroz, a borra de café, licor, vinhaça, sebo de boi, óleo de frango, óleo de peixe, né? Claro que são empresas que estão voltadas para a agroindústria, né? No estado do Paraná isso é muito frequente, né? Então não é tão distante da gente, não. A questão do biogás, o gás de lixo, o gás de biodigestor, né? E também ganhando espaço a questão dos reciclados. Claro que existe uma legislação ambiental específica para isso. Você não pode ficar queimando plástico, pneu, né? É possível? Desde que você tenha uma instalação adequada para isso, né? Com controles, com analisadores, tal. A presença do cloro ela é perigosa por causa da formação de dioxinas e furanos, né? Então, você não pode queimar PVC, não pode de jeito nenhum. Então, a reciclagem ela é uma oportunidade desde que você saiba trabalhar com ela, tá? Tá aí a composição do gás natural, né? 92% quase é metano, CH4. Pessoal, o CH4 ele é 24 vezes pior do que em massa do que CO2. Então, metano é o tipo da coisa que não pode ser emitida, sabe? Ele tem que ser capturada e utilizada e convertida sempre. Seja por uma reação de reforma, né, para a produção de H2, sei lá, processo petroquímico ou químico, seja para queima, para emitir CO2, porque o CH4 ele é um gás poliatômico bastante retentor de infravermelho, né? Há muito mais do que o CO2. Então, tomar cuidado com ele. Ele é um gás de efeito estufa bastante agressivo, vamos chamar assim. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. O gás natural ele é bom desde que eu queime ele e eu processe ele. Não pode vazar, tá? Então, qual combustível escolher? Eu tenho aí, por exemplo, nesse gráfico, né, a questão da lenha, o bagaço de cana, a rama de algodão. É só para mostrar para vocês que esse CO2 ele não é fóssil, ele é renovável. Tá? Ele volta, né, nas próximas reações de fotossíntese e tal, ele volta para a Terra. E à direita do gráfico, né, eu tenho os de origem fóssil. Então, observe que na abscissa eu tenho o poder calorífico do combustível e, na ordenada, eu tenho grama de CO2 por megajoule gerado.
Entendeu? O Edson, Pois não, pois não. Chaves, eu não estou conseguindo enxergar aqui a apresentação. Você Será que é só você, Carlos? Aqui Renata, tá normal, Chaves. Eu acho que normal? é só a internet. Aqui tá normal. está Chaves, você não está conseguindo? Alô? conseguindo? Eu acho que vale a pena você sair, então, da reunião e voltar, Chaves. E voltar, é. Os outros colegas aí presentes estão vendo, né, o gráfico, né? Aqui tá ok. Tá bom. Ok, E aqui também. é uma oportunidade de perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo, Ok, senão faz quase meia hora que eu estou falando sem ouvir nada de vocês. Estamos ouvindo bem, tá ótimo. Então, tá aí uma classificação, né? Vocês estão vendo o meu cursor, não? Sim. Então, você observa o seguinte, né? Quando eu saio do combustível fóssil sólido para o líquido e me aproximo do gasoso, eu diminuo a emissão de CO2, pessoal. E, às vezes, até eu tenho um ganho no poder calorífico, na energia transferida por conversão, por combustão, né? Tá, eu poderia colocar gasolina, etanol e assim vai, né? Mas eu coloquei apenas os combustíveis industriais mais utilizados hoje na realidade brasileira, tá? Então, não que... É só o gráfico. Ah, tá bom. Não que a biomassa não emita CO2. Claro, emite CO2, mas a gente vai... ele não é fóssil, né? Ele não muda o balanço de carbono no planeta, né? Então, enquanto que o fóssil, sim, né? Então, eu tenho aqui opções de combustíveis e é por isso que o gás natural, né, hoje em dia, ele é um energético muito nobre, né? Ainda é fóssil, mas existe em abundância. O preço agora disparou, mas até há pouco tempo era um preço acessível, né? Eu tenho muitos equipamentos queimadores para gás natural. Então, existe uma oferta de produtos no mercado que eu posso equipar a minha indústria para eu converter gás natural. É só para mostrar para vocês o porquê que o gás natural ele é mais amigável sob o aspecto de CO2, né? Ele associa, né, esses dois benefícios de ser energeticamente, né, a ligação carbono-hidrogênio dele é bastante energética e ele tem pela própria relação carbono-hidrogênio, obviamente, eu tenho uma geração de CO2 equivalente pequena, né, ou menor em relação à energia contida nele. Né? Agora, nem sempre eu tenho. O gás natural precisa ser canalizado, né? Pode ser alojado em vasos, mas a pressão é muito alta, porque ele não se liquefaz, ele não é como propano e butano, então tem uma certa peculiaridade. Eu preciso estar próximo a uma tubulação, eu preciso de um gasoduto, né? Eu preciso estar próximo a uma distribuição, tá? Mas ele é uma realidade. É só para mostrar para vocês que vocês podem fazer isso dentro das respectivas empresas, ou futuramente os alunos do PRH podem fazer essa abordagem quando estiverem no mercado de trabalho, tá bom? Esse é o recado que eu queria dar com esse gráfico aí. Você poderia colocar um mundaréu de coisa aí para você ter uma relação. O que é interessante? Na abscissa eu tenho energia e na ordenada eu tenho emissão de gás do principal efeito estufa, do principal gás de efeito estufa. Eu consigo enxergar, né, várias coisas ao mesmo tempo. E eu posso classificar futuros investimentos em projetos novos, né, no caso do empreendedor, dentro de um gráfico dessa natureza, mostrando, inclusive, a atratividade econômico-financeira, utilizando ferramentas simples, como o preço das coisas e a aplicação das leis fundamentais que eu mostrei para você. Então, uma modelagem básica de uma caldeira, por exemplo, eu escolho, né, uma superfície, uma envoltória, para eu observar as massas que entram
no caso é uma caldeira, né? Eu tenho uma entrada de ar, eu tenho uma entrada de combustível, eu tenho uma perda de calor pelo costado, eu tenho uma perda de calor pela chaminé, né? Eu vou colocar em cada uma das massas que cruzam esse volume de controle, né, as suas propriedades, né? A vazão máxima, a temperatura, a entalpia, eventualmente, né? Não é difícil, a composição, né? O poder calorífico, né? Os calores, se eles entram quente ou não, né? E eu posso fazer uma redução dessa envoltória de acordo com a minha abordagem. Ah, não, eu quero estudar só o pré-aquecedor de ar, eu quero estudar só o economizador, eu quero estudar só a transferência de calor por radiação. Então, eu posso pegar essa superfície que está em tracejado vermelho e focar o sistema. Lembra que eu mostrei para vocês, já no plano tático, como fazer uma abordagem? Esse é um tipo de modelagem relativamente simples que o engenheiro pode fazer, né? Esse aí poderia ser um sistema elétrico, pessoal. Tá? Esse pode ser um sistema elétrico, um sistema de eletrotermia, por exemplo, né? Alguém não pode perguntar, escuta, mas e as entradas de energia elétrica que alimentam os ventiladores? Você pode colocar também energia de fora e você faz uma avaliação global. É interessante isso, né? Qual é a energia que eu utilizo para movimentar um ventilador que vai capturar o ar de combustão, né? E está cruzando essa superfície através de cabos, fios? Está. Eu consigo quantificar? Consigo. Eu consigo medir essa corrente. Legal. Eu tenho a potência do motor, é alimentado, sei lá, com 440 volts, 380 volts, não sei, 220, trifásico, eu consigo calcular. Não é difícil. O recado, o que é? É possível, através de ferramentas relativamente simples, eu fazer uma modelagem de um sistema de engenharia, do sistema térmico, por exemplo. Tá bom? Vamos, por exemplo, né? Eu tenho aqui um aquecedor, né? Eu tenho as entradas, eu tenho a entrada da carga, tem a zona de convecção, a zona de radiação, a saída. Eu não sei o que eu vou aquecer aí. Eu posso aquecer petróleo, também posso aquecer água, né? Posso aquecer um fluido térmico, né? Não sei, uma carga líquida ou gasosa. E eu faço essa modelagem relativamente simples, né? E aplico aquelas leis que eu mostrei para você. Conservação de massa, conservação de energia, né? A primeira e segunda lei, a questão do aumento da entropia. Enfim, relativamente simples, não é uma coisa muito complexa. Esse que é o recado. É só eu fazer uma abordagem de forma organizada, né? E criar ao meu entorno, né, pessoas motivadas, de preferência as pessoas que estejam na alta administração, para que eles consigam também engrossar os pelotões da eficiência térmica. Essa é que é a proposta. Eu faço um diagrama de Sankey, né? O diagrama de Sankey nada mais é do que a colocação em forma de um gráfico, né? Se for em termos de potência, eu vou ter entrada em megawatts, ou watts, que seja, ou quilowatts, fornecida pelo combustível, por exemplo, né? Eu posso colocar, inclusive, o fornecimento através da energia elétrica, se for o caso, se a minha envoltória considerar a energia elétrica que está fluindo através do meu volume de controle, e depois, no final, eu faço um diagrama de Sankey, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que a gente fez uma planilha que o diagrama de Sankey ele é em tempo real. Eu capturo as variáveis de processo de um forno, de um aquecedor, né? E ele processa através de uma planilha Excel com VBA, uma coisa relativamente simples, né? Claro, tem as equações embutidas ali, e ele mostra um diagrama de Sankey. A equipe toda pode olhar isso. Ele olha a média do mês e a média ontem,
para ver se o meu equipamento está razoável, se eu estou controlando a combustão, se eventualmente aumentou a perda pela superfície por causa da queda de um refratário, ou a deterioração do isolamento térmico, né? Eu consigo capturar essas nuances, né, através de um sistema de captura de variáveis de processo em tempo real. Então, hoje em dia, eu tenho bastante recursos, pessoal. Houve uma redução do custo dos dispositivos primários. Tá? Quando me formei em engenharia, tudo era caro, sabe? Manômetro era muito caro. Hoje você tem termopares relativamente baratos, sistemas de controle barato, né? Quem gosta de eletrônica, hoje você compra um Arduino que controla um mundaréu de coisa e, né? Tem o PLC, né? O controlador lógico programável. O custo, o valor em dólar é o mesmo numérico desde quase quando ele foi lançado, né? Em outras palavras, né? Você comprava ele com $50 e é $50 hoje, quer dizer, a inflação comeu o valor, então ele barateou muito, né? A presença da China fabricando esses elementos primários, né, facilitou bastante. Antes era difícil obter um sensor, hoje é relativamente fácil, mais fácil que no passado. Tá? Eu tenho mais acesso à automação, eu consigo monitorar o meu equipamento em tempo real. Eu tenho uma pluralização da TI, né? A tecnologia da informação, ela se pluralizou, né? Hoje todo mundo tem computador. Hoje um laptop, né, antigo, né, consegue controlar um aquecedor. Se eu tiver os sensores primários, os transmissores, e tiver atuadores, né? A medição em tempo real, né, ela está mais fácil, né? A comunicação por rede 5G, o 5G está chegando aí, então vai ser fabuloso, né? Porque eu vou controlar um mundaréu de coisa, né? Claro, existem alguns efeitos colaterais, tem muitos algoritmos que estão controlando a gente, não sei se vocês repararam, né? Esses dias eu estava conversando com meu filho sobre um determinado assunto, eu comecei estou preocupado porque eu não cheguei a escrever, sabe? Eu só falei. Daí comecei a receber propaganda do assunto que eu falei para ele. Então, eu estou achando muito estranho isso. De repente, o celular está até me ouvindo falar. Mas os algoritmos hoje, eles são bastante inteligentes, né? Então, olhando pelo lado bom da coisa, são recursos que no passado não tinha, e hoje a gente tem. Redução do custo dos atuadores, né? Atuador pneumático, um atuador mecânico, um variador de frequência. Eu me lembro no início dos anos 90, quando foi lançado o variador de frequência, né? Custava uma fortuna, sabe? Para mover um motorzinho de 10 cavalos. Hoje em dia, o cara já até pergunta, escuta, você vai querer variador quando você especifica um motor, né? Um conjunto motobomba, por exemplo, um conjunto motoventilador. Então, essa é uma vantagem, né, em favor da eficiência energética. Captura de variáveis de processo online, né, isso é muito importante. Né? Hoje em dia, eu posso capturar variáveis de processo a cada 0,1 segundo. Né? Claro que eu não preciso de uma frequência tão grande, dependendo do meu processo, porque isso precisa de uma capacidade de armazenamento enorme, mas eu consigo verificar nuances de processo de 1 segundo, menos do que isso. Eu estou capturando essas variáveis. Eu posso colocar numa planilha e depois fazer um tratamento desse dado, né, um tratamento estatístico, inclusive. Então, pessoal, são vantagens, né, que hoje em dia, e no passado, a gente não tinha, em favor da eficiência energética. Tá bom? Então, esse é o recado que eu gostaria de dar para vocês, espero que tenha sido proveitoso. E ferramentas acessíveis, dá uma mensagem de esperança, utilizando o conhecimento básico, que são as equações fundamentais, transferência de calor, termodinâmica, né, conservação de massa, e eu consigo pegar frutas, né, ao alcance das mãos.
Esse é o recado que eu queria dar para vocês, tá? Com experiência de várias empresas, tanto na Petrobras e depois fora dela. Pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido proveitoso aí. Renata, se quiser abrir espaço para pergunta. Vou sim. Deixa eu abrir aqui. Obrigada, Edson. Excelente a sua palestra. Muito aplicável, mesmo para quem ainda está na graduação, para os nossos pesquisadores, né, que podem usar toda essa sua visão, a sua experiência para colocar dentro dos próprios projetos também, hoje, né? Não precisa nem esperar se formar, né? Pode ir a partir de já tendo essa visão aí importantíssima. Muito obrigada. E alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, ninguém? A professora Maria José gostaria de fazer algum comentário? Oi, Edson. Acho que agora está tudo certo com o meu computador, mas está ruim, né? Internet. Não, eu não gostaria de fazer pergunta, né? Mas eu achei bem interessante. Você fez um condensado, digamos assim, de várias coisas interessantes, né? Da engenharia, passando da engenharia mecânica, engenharia química. Só quem tem experiência que você tem pode fazer isso com muita facilidade. Ficou bem fácil, bem interessante de assistir, bem motivador. Eu gostei bastante. Também gostei bastante de estar. Não pude falar com você no início, eu estava dando aula e depois a internet não funcionava. Nossa, fiquei muito feliz em te ver por aqui de novo. Tá bom? Obrigado, um grande prazer. Deixa eu... Parabéns, Edson, pela sua apresentação. Desculpa. Obrigado, Chaves. Um abraço, Edson. Obrigado pelo convite, né? E dizer para você que nós estamos trabalhando aqui no projeto Incubadoras, né? Que é um novo projeto aqui da Prefeitura. E com certeza nós vamos conversar com você aí para colocar você no circuito aí com a sua consultoria, né? Seu conhecimento aí, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, obrigado.